Os ritos de passagem são atos que têm forte potencial de mudança entre os envolvidos. Além de estarem presentes de cerne social, os ritos possuem sempre uma fórmula específica, e isso ocorre no casamentos de pessoas de origem palestina, cuja cerimônia representa uma identidade étnica e cultural. Antes de tudo, é necessário esclarecermos alguns conceitos. Embora casamentos árabes e palestinos tenham algumas características em comum, não podem ser vistos como sinônimos. São chamados de árabes os povos que vivem no norte da África e no Oriente Médio. Dentro do povo árabe, existe o povo palestino, que são aqueles que têm a Palestina como nação. Dentro da Palestina, há uma diversidade de culturas e religiões, sendo que atualmente 93% da população segue o islamismo, sendo, portanto, muçulmanos. Já que dentro da Palestina há uma diversidade de religiões, as tradições acerca do casamento podem variar de acordo com os costumes religiosos. No entanto, há características na cerimônia do casamento que são frequentes. As comemorações duram 3 dias. Na véspera da festa de casamento, que recebe o nome de Al-Flat Al-Faf, a família do noivo organiza um almoço preparando pratos caseiros. Durante a própria festa, é comum haver apenas doces, pois as pessoas já estarão satisfeitas com um banquete. Nos casamentos palestinos, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. No ritual palestino que eu conhecia o ritual da rena, que também era antes do casamento, só entre mulheres, e que era uma demonstração da importância da mulher, da beleza dessa mulher, tentar gravar nela algum tipo de experiência corporal, que são a pintura das mãos, com rena, que demora para sair, né? Isso também tem nas culturas indianas, ou seja, um ritual que prepara essa mulher e coloca ela no alto, ou seja, mostrando a importância que ela tem quando ela está nesse ritual do casamento. O casamento está numa centralidade também em termos de geopolítica, ou seja, casar é ter futuro, né? Casar é ter destinos também, e também uma ampliação da vida familiar. Acho que tem a ideia do ritual de casamento como uma agregação familiar, né? E isso, independente do formato que vai ter, ele é um momento intenso de reviver por alguma fresta aquilo que a pessoa sabe da sua origem. Então, árabe é um termo genérico criado pelos europeus para dar uma ideia de unicidade para vários povos que estavam dominando, né, através dessas ferramentas do islamismo, da escrita, do controle de tecnologias, da matemática, de uma série de coisas, o norte da África. Né? Então, por isso, e a Palestina tem a ver com um território que também tem uma nomenclatura muito vinculada à presença cristã das cruzadas, né, que falam da Palestina muito cedo, mas que se tornou, então, uma referência territorial. Por isso que a gente fala que os palestinos são assim nomeados, porque eles são uma população autóctona, né, antes da presença inglesa. A festa de casamento, ela foi uma festa atípica, né? Foi uma mistura da cultura brasileira com a cultura árabe/palestina. Não houve toda a tradição daqueles 3 dias de festa, que normalmente dura 3 dias de festa. O primeiro dia eles recebem, né, os convidados, o segundo tem o dia da noiva, e o terceiro eles têm o matrimonial, né? Onde tem todo aquele ritual de cerimônia. Então foi uma festa bem mista, onde houve a cerimônia, né? E nós contamos com pessoas árabes mesmo também. Mas foi uma cerimônia 100% brasileira. O que tínhamos de diferente lá, que todos os convidados receberam, foi a rata, né? Com o nome da Palestina, onde todos usaram durante a cerimônia e percorreu pela festa também. A parte do desafio talvez foi propor um celebrante que pudesse entender um pouquinho a cultura dos dois para unir e trazer uma cerimônia que pudesse
ser uma coisa especial tanto para os pais da noiva brasileiro quanto para os pais do noivo que eram palestino, né? Esse eu acho que foi um dos pontos assim que eu tive um pouco de dificuldade, encontrar um celebrante que pudesse estudar fundo a cultura deles para saber o que falar, né? Fora isso, não tive nenhuma outra dificuldade, porque nós estamos acostumados a casais de outras nacionalidades, e normalmente é sempre mistura, né, de bandeirinha brasileiro com alguém do exterior. Para você, qual foi a parte mais emocionante do casamento? Para mim, a parte mais emocionante, que tem uma troca de energia assim surreal, foi a hora da dança do noivo com o pai dele, onde eles fazem eu me arrepio porque eu tô lembrando desse momento, onde eles fazem a roda e fazem a dança. O jeito que eles batem os pés, o jeito que da sincronia deles é tão grande que foi muito emocionante. Então foi a hora que a equipe toda se concentrou na pista de dança, onde teve essa apresentação, e a gente ficou vidrada. Ali a gente pôde sentir o que a gente estava executando naquele momento, né? E esses dançarinos, eles não falavam nem um pouquinho o nosso idioma, porque eles realmente, né? Então foi bem complexa essa parte, assim, foi uma parte muito emocionante. Eu pude absorver desse evento, assim, que eu achei muito legal, é a importância que eles dão para um casamento, né? A importância de comemorar com festa, de receber os amigos, os íntimos, a família. O momento que eles selam o matrimônio, para eles parece que é o ápice da vida deles, sabe? Então, eu pude olhar assim e falar assim, caramba, às vezes pessoas não dão tanta importância para esse momento, né? De celebrar a união conjugal. Então, isso foi o que mais me fez parar e pensar assim, e isso vai muito de cultura para cultura. Talvez nós brasileiros, a gente gosta de festa, mas não dá aquela importância, sabe? Para esse momento. Às vezes só pensa na festa, mas não pensa no momento em si, religioso, cerimonial, matrimonial. A parte mais emocionante do casamento, para mim, foi a cerimônia na areia, que foi nós não quisemos chamar nem um padre e nem um sheik. Nós chamamos uma pessoa, um cerimonialista, que falou apenas sobre o amor, sobre a questão de familiares e amigos que estavam ali com a gente. E para mim essa parte foi a parte mais emocionante, porque ele conseguiu juntar duas culturas, né? E falar apenas o que significava pra gente. Independente de religião, o amor estava ali e era isso que a gente teria que carregar pra vida, né? Então essa parte foi mais emocionante pra mim, foi o meu casamento em si, a cerimônia. A parte mais desafiadora de planejar um casamento árabe é fazer com que o cerimonialista entenda, né, principalmente a questão da Palestina, então tem que ser uma pessoa que estude para não falar besteira. A parte mais desafiadora foi isso, foi explicar para as pessoas o que eu gostaria, explicar para as pessoas como era a cultura, o que poderia e o que não poderia falar, fazer com que as pessoas estudassem um pouquinho para também poder entender, recepcionar os convidados, eu como noiva, e posso falar um pouquinho talvez do meu noivo. Talvez a parte mais marcante para a gente foi a dança, que não estava nada combinado e que saiu muito legal. Acho que foi legal também a entrada dos pajens, cada um entrou com a bandeira, um entrou com a bandeira do Brasil, o outro entrou com a bandeira da Palestina, e aí o cerimonialista falou um pouquinho sobre essa mistura, né, de culturas, e que de agora em diante seria uma coisa só.